Olá, boa noite. Estamos no ar com o PUC TV Esportes desta quarta-feira, dia da segunda rodada do Campeonato Goiano. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, no Serra Dourada, o Atlético recebe a Aparecidense. O Goiás joga lá em Catalão contra o Craque, às 10 da noite. E tem a sequência da rodada. Todos os detalhes você confere aqui com a gente. E faz o programa pelo WhatsApp. O número é o 62-8599-1000. E tem ainda as notícias do Tigrão, que sábado tem amistoso contra o Santa Helena no Oba. E uma notícia que surgiu hoje e que vai dar o que falar, hein? Atenção, o governo do estado pode autorizar a mudança da Secretaria de Educação para o estádio Serra Dourada. O que seria do estádio Serra Dourada nessa situação? A gente vai falar sobre o tema também. Aqui comigo com as opiniões, o André Isaac e o Jean Damas. Boa noite, Jean. Boa noite, Wendel. Noite abençoada para você de casa. Parece que o torcedor ainda não está tão empolgado com o Campeonato Goiano, mas eu estou cheio de expectativas em relação a essa segunda rodada. A bola vai rolar, confrontos interessantes. Goiás vai apresentar um bom futebol, o Atlético. Então, uma rodada que tem para mim muitos atrativos. Tudo bem, André? Tudo bem, Pasqueto, Jean, um abraço para você ligado na PUC TV. Gente, eu tava pensando nesse negócio do Anderson Silva. Eu não sou muito ligado em MMA, UFC. No doping do lutador Anderson Silva. Do doping dele. Um resultado que sai em 24 horas, eles só foram anunciar 22 dias depois da luta. O exame foi feito no dia 9 de janeiro, é só depois da luta é que eles anunciaram o doping do Anderson Silva. E o cara que lutou contra ele, o exame dele saiu em 3 dias. Já tinha um resultado, o exame foi feito depois da luta. Então fica bem claro, né, que a organização desse tipo de evento não quis divulgar antes para não ter prejuízo financeiro. Adeus credibilidade. O André, e trazendo para o nosso, rapidinho, você tem detalhes sobre esse assunto envolvendo Serra Dourada, né? Tenho. A secretária Raquel Teixeira deu uma entrevista hoje na Rádio Vinha FM. Na Rádio Vinha, na Rádio Interativa e para o Portal Diário de Goiás. Isso. E confirmou que a intenção é levar a Secretaria de Educação para o Serra Dourada. Você tem detalhes para a gente passar daqui a pouco, né? Tem sim. E existe sim essa possibilidade? Existe sim essa possibilidade. E é uma ideia fixa dela. É, meus amigos, quem viu, viu. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Vamos primeiro mostrar a rodada do Campeonato Goiano. Rodada que começa daqui a pouquinho, é a segunda, hein, da competição. Vamos lá? Cartelinha massa que o pessoal preparou aqui pra gente, ó. 7h30 Serra Dourada, Atlético e Aparecidense. Às 8h30, lá no Jonas Duarte, Grêmio Anápolis treinou com portões fechados ontem. Grêmio Anápolis e Caldas Novas, Itumbiara e Goianésia, Trindade e Anapolina. Esse jogo vai ser bom. E lá em Catalão, às 10 da noite, Craque e Goiás. Daqui a pouquinho, as opiniões sobre os outros jogos desta segunda rodada. Mas agora vamos de Dragão, as últimas do Atlético que entra em campo daqui a pouco com o repórter Eric Maravilha. Contra a Aparecidense no estádio Serra Dourada, o Atlético tentará a primeira vitória em casa. Já que no jogo de estreia contra a Anapolina no Jonas Duarte, o Atlético venceu, mas não convenceu. O técnico Marcelo Chamusca ainda não poderá contar com os jogadores que foram contratados, como o caso do lateral esquerdo Elvis e também do meia-atacante Luizinho. Sendo assim, a provável escalação do Dragão para enfrentar a Aparecidense, com Márcio, Murilo, a dúvida na zaga entre Davi e Diego, 2 garotos da casa, e Matheus. Na esquerda, Pedro Bambu. No meio-campo, Marcos Vinícius, Léo ou Eduardo, que sente dores musculares, Felipe Ferreira e Thiago Primão. No ataque, Rafinha e Iago. E temos também a escalação da Aparecidense, que na primeira rodada só empatou com o Itumbiara por 0-0 no estádio Aníbal Batista Toledo. O Pedro Henrique é o goleirão, com Eduardo Arroz, Felipe Mirita e Paulo César, Giovanni Abuda, William Kozlowski, Washington, Robert e Eleonar Bombinha. Eu gosto de falar William Kozlowski. Ele é brasileiro, né? Ele é brasileiro, jogou no Craque ano passado, pô. Pois é. E o Márcio Goiano, para a gente arrematar o noticiário do jogo, fala sobre o que espera de melhora da Aparecidense para pegar o Atlético daqui a pouco.
É a sequência de jogos, a consciência individual de cada atleta de jogo a jogo, você fazer o jogo em si, não apenas focado em trabalho e treinamento, com certeza é uma diferença grande. É quando você entra para campo, você busca o posicionamento do seu companheiro, você passa a conhecer mais individualmente o atleta que está do seu lado. É isso que a gente espera. Lógico que sabemos que vamos enfrentar um adversário que iniciou o campeonato vencendo, que o Atlético iniciou vencendo, mas acima de tudo é ter tranquilidade e procurar fazer um jogo de igual para igual, até porque nós temos jogadores para decidir e é isso que a gente tem que acreditar que temos jogadores para os momentos de decisão e eles possam decidir para a equipe da Aparecidense. O Atlético venceu e não convenceu na primeira rodada, Jean. Sim. E a Aparecidense tropeçou contra o Itumbiara em casa 0-0. O que você imagina do jogo daqui a pouco? Um jogo aberto. A equipe da Aparecidense precisa pontuar. Fez grandes investimentos para uma equipe do interior, uma equipe que tem um treinador experiente, qualificado, sabe das deficiências do Atlético nesse primeiro momento da formação da sua equipe. Uma equipe que tem muitas deficiências defensivas e na parte ofensiva ainda está se ajustando. Então a Aparecidense precisa aproveitar esse momento. Então espera um jogo aberto, um jogo com tendências de um bom número de gols e espero que a Aparecidense vá com tudo para buscar essa vitória, porque o momento é agora. Se a gente for olhar a primeira partida do Atlético, a primeira partida da Aparecidense, a Aparecidense foi muito melhor. Jogou melhor. O Calaça fez uma partida maravilhosa. Foi o goleiro da rodada. E o Atlético jogou contra a Napolina, que o mico da rodada foi o goleiro da Napolina, né? Sim. Foi o Ney. Foi o Ney. Na verdade, talvez a vitória tenha saído muito provavelmente por causa dessa falha. A cobrança lá no Atlético é porque venceu e não convenceu. E o Atlético... Se vencer hoje e não convencer, tá de bom tamanho pro Atlético. O Atlético tem uma novidade na escalação apenas, a entrada do zagueiro Davi no lugar do Diego. Diego foi aquele zagueiro que participou do lance do pênalti da Napolina. Agora, se ganha e não convence, ok. Vai tranquilo pro clássico domingo contra o Goiás. Agora, se tropeça, já que jogou mal contra a Napolina, meu amigo, aí já começa o tititi. Para quem conhece o Atlético um pouquinho, sabe que isso acontece e é possível. Acontece, e lá eles gostam de trocar treinador como se troca de jogadores no Vila Nova. Né? Uma comparação muito próxima disso aí. Agora, o treinador precisa ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Está desenvolvendo a sua equipe, não tem as peças necessárias para a formatação do esquema tático ideal que ele pensa. Por exemplo, o Atlético não tem o lateral esquerdo agora. E aí quem está jogando é o Bambu. O Atlético ainda não tem o Elbis, lateral esquerdo, não tem o zagueiro Lino, que ainda se recupera, e não tem o Luizinho. Pois é, e por não ter o lateral esquerdo, desloca o Pedro Bambu, que seria o primeiro volante, o pé de ferro. Não, então você... que é destro. É. Fica completamente torto. Você tem um problema na sua articulação do setor esquerdo e tem um problema no setor de marcação na cabeça de área. Então são dois problemas para o treinador resolver. Outro que o Atlético ainda não tem é o Rafael, o zagueiro. O André, tinha que arrumar um para colocar no lugar do Bambu ali na lateral esquerda, né? O Bambu na dele já é custoso para ele, na lateral esquerda torto, então... E você olha, a Aparecidense ela tá inteirinha. Tá. Tem o Eduardo Arroz na direita, tem o PC na esquerda, no meio campo o Abuda tá lá mais um ano, tem o Giovani, tem o Washington que é experiente no futebol goiano, que joga bem quando joga no Serra Dourada, que tem o Elionar Bombinha, que jogou no ABC, o cara é goleador. Então o Atlético não vai ter vida fácil hoje não. Vai ser talvez o jogo mais difícil do que foi o jogo da Napolina. A vantagem é que o Atlético estará nos seus domínios. Saindo o gol no estádio Serra Dourada, a gente mostra para você. O jogo começa daqui a 3 minutos no estádio Serra Dourada, 7h30 da noite. Temos a classificação do Campeonato Goiano. Depois da primeira rodada, no grupo A, que é o grupo do Atlético, Craque Atlético com 3 pontos, Trindade, Itumbiara e Grêmio Anápolis é o 5º colocado. No grupo B, que é o grupo do Goiás, o Goianese é primeiro com 3 pontos, o Goiás é segundo com 1 ponto, a Aparecidense tem 1 ponto, Caldas Novas não pontuou e a Napolina também não pontuou. O que se esperava na primeira rodada é que o grupo B conquistasse mais pontos do que o grupo A, né? Porque tem o Goiás, a Napolina e a Aparecidense, que são teoricamente mais fortes do que muitos do outro grupo. O que aconteceu foi ao contrário, o grupo A
pontuou mais. Bom, nós temos ainda nessa rodada Trindade e Anapolina. E aí, Jean, pelo que você viu dos dois jogos, assistiu os dois, por sinal, né? Sim. Você assistiu Trindade contra o Goiás e assistiu a Anapolina contra o Atlético. Tem tudo para ser um grande jogo. A equipe do Trindade me surpreendeu positivamente, principalmente pelo seu esquema tático, jogadores jovens, velozes. Como o Gilberto disse aqui, tem alguns atletas que desempenham mais de uma função. Um jogador que começou como centroavante, acabou como volante, o outro atacante marcando na lateral. Eu acho que o Trindade, por aquilo que vi contra o Goiás em loco, tem vantagens por jogar dentro de casa. Para mim, é o favorito para vencer. Agora, o time da Anapolina está muito bem treinado, está muito bom também. Precisa de um pouquinho de sorte, né? Eu acho o goleiro foi embora, Thiago será o goleiro já resolve hoje. um pouco mais, né? Esse é um jogo muito bom. Eu acho que o técnico Edson Júnior ele foi precipitado. Com o Ney? Com o Ney. Por quê? Teve 30 dias de preparação. Teve pré-temporada, foi lá para Corumbá. Fez um monte de amistosos. E ele não chegou à conclusão qual que era o goleiro ideal? Em apenas uma partida, por causa de uma falha, ele vai sacar o rapaz? E se o Edson Júnior errar numa substituição, ele vai ser substituído? E o Viola, que perdeu o pênalti, ele vai ser sacado do jogo de hoje? Então, eu acho que o técnico se precipitou. E, às vezes, esse tipo de atitude, ele pode perder o comando do elenco. Bom, os outros dois jogos são Grêmio Anápolis e Caldas Novas. E aqui, André? Grêmio Anápolis e Caldas Novas? Isso. É difícil a gente prever o Grêmio Anápolis, É campo neutro, né? É campo neutro. Eu tô mais com o Caldas, pela qualidade que o Caldas tem. E Tumbiara e Goianésia. Jean? Sai lasca, né? Eu vou de Tumbiara. O time de Tumbiara se portou bem contra a Aparecidense. Não esqueça que do outro lado tem Nonato, hein, na área. Tem os bons velhinhos, tem Romerito, tem Rapaz, o Wendel Lira. Hoje eu vi a escalação, o Wendel Lira não é tão velho assim, deve ter uns 26. Mas é um cara que... Mas lá no Goianésia está o Rony, zagueirão que veio pro Goiás aqui primeiro, começo dos anos 2000. Está o Luciano, que é o outro zagueiro antigo. O Rony subiu com o Atlético para a primeira divisão do Campeonato Goiano em 2005. Teve uma contusão grave de coluna e um treinamento lá no Antônio Ascioli. Lá tem o Romerito, aí são 3 trintões. Nonato, 4 trintões. E o Flávio Mendes é o goleiro. Praticamente quarentão aí já é um né? quarentão, né? O Flávio Mendes. Pasqueto, um bom amistoso e queria dar um bom público seria entre Vila Nova e Goiânia. O que acham? Igor Soares. Poderia ser feito. Eu acho também, até porque... O campeonato só começa dia 21. Até porque corre o risco desagradável de nem jogarem na segunda divisão. Quem? Goiânia. O Goiânia? E Vila. Não se cruzarem, né? Eu entendi que o Goiânia iria desistir do campeonato. Eu já estava endoidando aqui. Pasqueto, hoje o Atlético vai ganhar de 3-0 da Aparecidense. Assina aí. Daniel, do bairro Cardoso 2. Abraços para todo mundo. Valeu, Daniel. Boa noite, Pasqueto. Nunca ouvi tanta besteira agora há pouco em um outro programa concorrente de vocês. Disseram que a Aparecidense é melhor que o Atlético. Um é torcedor do Goiás, até entendo ele, deve estar despeitado. Digam a eles para fazerem um curso de reciclagem aí com vocês. Dragão campeão, Pedro, setor central. Pedro tá na bronca com companheiros. Assiste nós aqui, né, Pedrão? Bom de você resolver o seu problema. Não é melhor, mas, por exemplo, se a gente for falar da primeira rodada, a Aparecidense foi melhor do que o Atlético. E tem um detalhe. Jogou melhor. O que leva alguém a dar uma opinião que a Aparecidense, como disse aqui depois de uma rodada, né? O companheiro aqui, gente, o Pedro, é bem melhor do que o Atlético. Depois de uma rodada. Isso não pode ser dito, né? Aí o povo tem que ter responsabilidade. Vamos lá para o primeiro intervalo. Na volta, o noticiário do Goiás, que às 10 da noite pega o craque lá no Genevino da Fonseca, em Catalão. Estamos de volta com o PUC TV Esportes e daqui a pouco tem uma reportagem que foi reproduzida numa TV da Suíça sobre a apresentação do Júnior Viçosa, lá no novo time dele. Que coisa tem linda, imagens hein? dele treinando e ele arranhando um portunhol, coisa linda. Coisa linda. Já que existe a notícia de que ele estaria insatisfeito, poderia voltar. Treinou numa boa lá. Daqui a pouco a gente vai ver. Agasalhado de gorro e tudo mais. Quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia.
Biscoito Clube Social 150 gramas, bacon, pizza, presunto, queijo ou original, ou limpador perfumado Mr. Músculo 500 ml, R$ 2,39. Empanados Chicken congelado Super Frango 300 gramas, R$ 2,99. Fralda descartável Pampers Super Sec o pacote e óleo para motor Mobil 50 original 1 litro ou caderno credeal Pátalas 10 matérias 12,40. Linguiça calabresa fina ou grossa sadia o quilo ou azeite de oliva espanhol Imperador puro 500 ml 9,38. Suco pronto Del Vale Mais tradicional 1 litro ou papel toalha Mili 2x1 3,15. Lava-roupas em pó Assim triplação 1 kg ou ketchup Predilecta Top Down 400 gramas 3,89. Café moído Moinho fino extra forte o pacote 500 gramas 6,47. Filé de peito de frango congelado Bonasa bandeja de 1 kg ou aromatizador aerosol Glade 360 ml 6,87. Açúcar cristal Ibiá, pacote 5 kg, 5,35. Arroz bom na mesa, tipo 1, pacote 5 kg, 7,45. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Vamos de Goiás, às 10 da noite, enfrenta o Kraken Catalão. A reportagem é do Humberto Castro. Um adversário indigesto. O craque de Catalão sempre aprontou contra os times da capital. Por exemplo, fez 5-1 no Goiás, em plena Serrinha, em 2011. No ano passado, 0-0 em Catalão, no último jogo de Arley, na Meta Esmeraldina. E agora, com um ingrediente a mais. O craque venceu na estreia. Fez 3-2 fora de casa, no Caldas Novas. Por tudo isso, o Goiás vai entrar no gramado do Genervino da Fonseca com um novo esquema tático. Nunca falei que nós íamos jogar com 3 atacantes, é o 4-2-3-1, mas com os atacantes de beirada voltando para recompor. O que todo mundo faz, na maioria dos times grandes que jogam dessa maneira, no 4-2-3-1, e o que as evoluções que esse sistema dá. Então, nunca fechei questão com relação a isso, não. Dependendo do adversário, dependendo de como as peças estão se portando, nós vamos mexer, nós vamos mudar, não tenha dúvida disso. E quem não estiver disposto a dar a vida ali, com certeza vai seguir teu caminho. Eu acho que nós precisamos buscar soluções. Quem não está solucionando o problema, nós vamos atrás, nós vamos procurar. E quanto aos reforços, pelo que foi visto no primeiro jogo, o Goiás precisa urgentemente de um centroavante? É muito precipitado você começar a espalhar terror, né? Você espalhar uma notícia que nós precisamos primeiro ter calma, ter paciência e fazer todo mundo entender que precisa se doar mais, precisa dar mais resultado para que jogue pelo Goiás. Então é hora da calma, é hora de pautar o que vai falar, mas é óbvio que nós estamos atentos no mercado e as oportunidades que aparecerem no mercado nós vamos aproveitar, pode ter certeza. O Goiás vai a campo com Renan, Bocão, Felipe Macedo, Júnior Lopes e Saturnino, Túlio, Rodrigo, Davi e Esquerdinha, Eric e Danilo. O Wagner Lopes deu uma ensaboada sobre a mudança do time, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque agora temos a escalação do craque. Craque que é treinado pelo Mauro Ovelha, já passou aqui em outra oportunidade, Gotti, Paulinho, Rafael Morisco, ex-Vila, Ronaldo Trevisan e Gilton, Zé Neto, Pituca, olha o homem aí, Marielson e Assis, Tatu e Danilo Lins. A bola rola às 10 da noite no Genervino da Fonseca. Quando eu digo que o Wagner Lopes deu uma ensaboada, quando ele fala assim, nunca falei que ia jogar assim, mas você treinou assim um mês, amigão. Ele treinou assim um mês. Ele ganhou um campeonato assim, ué. Ele treinou assim, a postura no jogo foi assim que aconteceu. Os 3 atacantes fixos, sem mobilidade, sem inversão de posicionamento. Ele espantou a Mutuca com os atacantes muito rapidamente, entendeu? Sim. Né, Jean? E ele não treinou o que ele falou. Hora nenhuma, os atacantes deles fizeram reposição de meio de campo. Os caras desobedeceram ele, então? Ou não foi treinado? Muito pelo contrário, eles subiram. Eu não vi isso também nos amistosos lá da Granada Cup.
Não teve recomposição Não de teve, meio não, de campo. teve Os isso não. caras eram atacantes, e o esquerdinha, muitas vezes, como um quarto atacante sem meio campo. E também, ele está começando agora o trabalho no Goiás. Eu acho que, pelo menos de início, você tem que ir com simples. 4-2-3-1, os dois meias marcam e atacam. Então, eu acho que você não tem que ficar inventando muito, não. Aí o Gilberto Pereira, com o Trindade, com suas limitações que ele tem lá, ele veio, colocou 5 no meio-campo e ganhou o meio-campo do Goiás. Ele engoliu o Goiás empatou na sorte. A competência do Felipe Menezes, é claro, a competência do Rodrigo, mas assim, não foram jogadas trabalhadas. O Goiás conseguiu apenas 2 jogadas trabalhadas durante o jogo todo, que o Goiás gerou chances de fazer o gol em jogada construída. O Goiás foi muito mal nesse jogo, precisa repensar a metodologia de trabalho. Vocês dão favoritismo para alguém lá em Catalão hoje? Eu dou favoritismo para o Goiás. Acho que o susto vai fazer bem para o Goiás. E você, Jean? Vai fazer bem. Para mim também, a qualidade dos jogadores do Goiás estão bem acima dos jogadores do craque. Claro que é sempre muito difícil jogar em Catalão, mas jogadores querendo dar a resposta, eles têm condição de buscar uma vitória lá. Eu vou repetir o que eu disse ontem aqui. Vou torcer demais para o Goiás ganhar bem e para o Atlético também, André. Para dar um grande Para dar gente, para dar resenha, para dar buchicho, para que os times entrem confiantes domingo lá no estádio Serra Dourada. Se bem que minha torcida não está valendo quase nada. Né? Os times para quem eu torço quase sempre perdem, mas está valendo. Vou torcer muito. E ainda na matéria do Humberto, ele levantou a possibilidade do Goiás trazer um centroavante. Se isso é necessário ou não nesse momento. É necessário, André? Depende do centroavante, né? Depende do centroavante, para jogar junto com o Eric, pode ser interessante, sim. E para mim, não só um centroavante. O Goiás ainda precisa de um zagueirão, precisa de um bom lateral, aquele cara para impor respeito, um bom meia e um bom centroavante para começar. Precisa de um lateral esquerdo titular nesse momento. Porque o Diogo Barbosa não joga, ué. Pois é, e não jogou isso tudo, aquilo que nós falamos. Ele deu mostras no final do campeonato que pode evoluir na sua carreira, esse foi o meu comentário. Mas não está pronto para uma Série A ainda, precisa evoluir mesmo. O Bocão, daqui 2, 3 meses nós vamos saber se dá conta ou não dá conta de jogar uma Série A. E do meio para frente, a situação do Goiás hoje não é simples. Tem verdade que tem o Ramon, que não é craque, mas nós sabemos que dá conta do recado, compõe bem a equipe do Goiás, mas quem é que vai armar essa equipe ali no meio? O esquerdinha é corredor com a bola, vai para 1 contra 1, tem um passe limitado. Felipe Menezes, que fez um golaço na última partida, nós sabemos, faz 2 jogadas boas, depois some, erra muito, porque às vezes acredita demais na sua qualidade, quer fazer jogadas à la Messi, né? Toda jogada difícil, toda jogada um lance bonito, e aí o futebol não rende. O Goiás precisa de jogador que tenha experiência de Série A, não precisa ser de ponta da Série A, não. Por exemplo, a Chapecoense levou o Ananias, que tinha jogado Igor, na que o Goiás Portuguesa tá trazendo. E tinha jogado no Sport. O cara já fez 4 gols em 2 jogos. Esse Igor que o Goiás está trazendo, volante lá do Internacional, que no ano passado defendeu o Figueirense, que já jogou no Vasco. Já tem uma vivência um pouco maior. Bagagem, uma certa bagagem. Já tem uma bagagem. E jogou, esse Não é rapaz jogador jogou da bastante. Série C, não é jogador da Série D. Então é um jogador que pode compor um elenco com uma certa qualidade. Precisa ter uma espinha dorsal, né, que eles falam, né? Um bom goleiro, já tem o Renan. Precisa ter uma referência na zaga. No meio-campo tem o Davi, que é uma referência, mas pode ser melhor. A referência do meio-campo não pode ser o Felipe Menezes de criação, não pode ser só o Felipe Menezes. E no ataque tem o Eric. Mas se tiver alguém para jogar do lado dele, melhor, né? Boa noite, craque Goiás. É pior que assistir sexta-feira 13. Ainda bem que estou em Brasília e vai passar Libertadores. Viva o Vila! José Carlos Barros Thiago. Nome de piloto aí, não, nome de embaixador. Nossa, José Carlos Barros Thiago. O que é isso, hein? O legal hoje, né, é que vai ter tanto na Band, na TV Goiânia, né, e na TV Anguera o jogo Craque Goiás. E TV fechada. Quem quer ver o Corinthians e Once Caldas. Once Caldas, vai ter que falar um procurar negócio outros pra meios. você. E a Globo fez isso e eu não sei, não vi a transmissão da Band ainda.
mas corre um risco de tomar um baile, porque os narradorzinhos da Calma, Jean. Globo não são lá essas coisas, não. Boa noite, Pasquetto. O presidente do Goiás disse que nesse ano iria aumentar a folha em 40% e iria contratar pelo menos um jogador de peso. Mas até agora o menos ruim que chegou foi o Felipe Menezes. O que aconteceu? Fizeram as contas erradas? Será que vai ser só isso mesmo? Esse time é pior que o do ano passado, Fernando Parque Amazônia. Eu ouvi uma entrevista do presidente que ele disse que mais chegando perto do Brasileirão, ele vai trazer 2 jogadores com mais nome. Aí não traz, aí vai chegar lá perto, vai falar assim, nossa, o mercado, os bons já estão empregados. Já deveria trazer agora. O Goiás não tem nem um zagueiro com o salário que o Rodrigo tinha. Tem uma lista na internet, a matéria é do Globoesporte.com. Vale o investimento? Estamos de volta com o PUC TV Esportes e um assunto que surgiu hoje, referente ao estádio Serra Dourada, é sobre a intenção da secretária de Educação, a Raquel Teixeira, de levar a Secretaria de Educação para o estádio Serra Dourada. Por quê? Porque não existe mais a AGEL, ela foi extinta na última reforma administrativa. E tem um núcleo esportivo que hoje é subordinado à Secretaria de Educação. Nós temos imagens do estádio Serra Dourada, o André Isaac tem detalhes, apurou bem a informação. Explica pra gente o que é isso, André, porque até agora eu tô sem entender o que o Serra Dourada tem a ver com a importantíssima Secretaria de Educação. E lembrando que com a extinção da AGEL, a Secretaria de Educação, ela acumula a pasta do esporte. Ok. Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Certo. Mas o Serra Dourada, ele está subordinado à AGETOP, Agência Goiana de Transporte e Obras Públicas, é isso, né? Isso. Então, a AGETOP. O autódromo também está com a AGETOP. Assim como o Centro de Excelência e Estádio Olímpico. Esse núcleo do esporte, ele já existe lá. Ele já existe. Tem uma pessoa que assumiu lá, no lugar do Dr. Rui Rocha. Do Dr. Rui Rocha. Então, já tem uma pessoa lá que o núcleo de esporte, que é subordinado agora à Secretaria de Educação, já está funcionando lá. Já tem a pessoa trabalhando. E lá também funciona a administração do estádio Serra Dourada. O que acontece é que a secretária deu uma entrevista em vários veículos hoje, dizendo que tem a intenção de transferir todas as atividades, todas mesmo. Não só o núcleo esportivo. Não só o núcleo esportivo, porque o núcleo esportivo já está lá, não precisa transferir, é só manter. Transferir todas as atividades para o estádio Serra Dourada. Lá se tornar a Secretaria da Educação. A alegação dela é que eles estão pagando o aluguel onde estão. O prédio atual é na Avenida Anhanguera, quase chegando lá na Praça A, do lado esquerdo. Para mim aquele prédio era da CELG, não era? É a antiga CELG. Antiga CELG. Ele não é próprio, não? Não. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação paga aluguel. Paga aluguel. Paga aluguel. Então, a intenção é essa. Agora, o que eu penso é o seguinte, se pensou se virar moda, né? A Secretaria de Educação do Rio de Janeiro André, me tira uma dúvida. A Secretaria de Educação de Minas Gerais vai funcionar no Mineirão. Me tira uma dúvida. Daqui a pouquinho o Jean vai falar sobre o tema. A Secretaria de Educação, só aqui em Goiânia, ela tem aproximadamente 1.000 funcionários. Imagina num dia em que o Goiás for jogar contra o Flamengo, jogo 7h30 da noite. Tem que esvaziar o estádio 3 horas antes. Ah, tá bom. Aí vai tirar o povo do expediente deles. Aí a secretária, ela tem uma reunião lá com o sindicato dos professores. Vai ter que cancelar porque o estádio tem que ser esvaziado. Ô, gente, assim, vou falar aqui pro Jean ficar tranquilo. Tenha um zelo pelo estádio Serra Dourada. Eu peço ao governador Marconi Perillo. Governador, o senhor disse no ano passado que a ideia, depois do estádio olímpico pronto, é de reformar o estádio Serra Dourada. Acho que com essa medida, isso não vai acontecer. Nós estamos falando da principal praça esportiva do estado de Goiás, que carece de melhorias, que carece de reformas. Dá uma olhada com carinho nisso. Não deixa a sua secretária de Educação fazer isso, não. Vamos melhorar o Serra Dourada para o torcedor goiano, para os times goianos, torná-lo um estádio nacional novamente, em que todos cheguem aqui e elogiem o estádio Serra Dourada.
Não deixe fazer isso lá, não. Secretaria de Educação no Estado de Serra Dourada. Primeira coisa é que não vão reformar o Serra Dourada esse ano, esquece. O governo do estado de Goiás esse ano tem que conter gastos, porque fizeram muito ano passado e realmente fizeram, e extrapolaram o orçamento, e esse ano tem que conter os gastos. São em todas as áreas, diminuição de comissionados, diminuições de pastas, de secretarias. Agora, quem gosta de futebol vai me xingar. Eu acho que o governo precisa utilizar suas estruturas mesmo. Tem sala no Serra Dourada lá para dar com pau, fechada, as moscas não vão utilizar. Então utilize com outra coisa. E esse exemplo que nós demos aqui da logística, você vai criar um problemão ali, Jean. Quem loca o jogo, quem loca o estádio é o Serra Dourada. Jogo aqui é a partir das 21 horas, né? Assim que funciona hoje. Não, tem jogo às 7h30 das também. 20h30. Então, é algo para ser pensado, para ser conversado, para ser discutido. Eu acho que a coisa precisa ser bem feita. Agora, eu não sou daqueles que de imediato jogo pedra, não. Tem que pensar nas finanças do governo, que gasta o nosso dinheiro. Tem que pensar também no suporte do futebol, do estádio. Então, não sou a favor nem contra. Eu acho que essa discussão precisa ganhar novos capítulos. O lado do esporte defender, precisa ter um debate, a comunidade precisa participar desse debate para chegar naquilo que é melhor para o Estado e para o esporte goiano. O que é o debate de ideias, né? Eu já acho que não tem nada a ver, que o governo devia solucionar o problema da saúde sem atrapalhar o problema da educação, sem atrapalhar o problema do esporte, entendeu? Sem atrapalhar o esporte. Assim como ele tem que resolver o da saúde, o da segurança, o do transporte público, que aqui diz respeito ao eixo Anhanguera e tudo mais. Nós estamos falando da principal praça esportiva do estado. E eu acho que o esporte, ele aos poucos, ele vai sendo colocado de lado de uma tal forma até ser excluído totalmente. Olha só, acabaram com a pasta do esporte. Colocaram a pasta do esporte dividida. Uma parte subordinada à Secretaria de Educação. A outra parte do Serra Dourada, do Centro de Excelência e o Autódromo subordinada à AGETOP. E essas duas pastas, elas não têm nada a ver com o esporte. Pega a Raquel Teixeira, que é 100% identificada com a educação e 0% identificada com o esporte. Ainda bem que o Jaime Rincon é um desportista, ex-piloto. Ainda bem. Porque senão nós estaríamos mas ele está na AGETOP. Ele está na AGETOP e mandando no Serra Dourada. Agora eu vou te dizer uma coisa, Ele manda André. no Serra Dourada, no autódromo, e está construindo o Centro de Excelência. Então eu acho que não tem nada a ver uma praça esportiva abrigar outro núcleo do governo que não tem nada a ver com o esporte. Vai inviabilizar totalmente uma revitalização, vai dar confusão. O dia que a seleção brasileira vier treinar aqui à tarde, aí vai ter funcionário tietando jogador, você pega o elevador lá de cima, você desce, você sai lá no vestiário, esse negócio vai dar o que falar. Sim, Jean. Agora esse negócio de governo bancar futebol profissional, isso esquece, isso é uma tendência a se acabar. É assim Também no acho. mundo inteiro. Também acho. Vai chegar Tem aqui que em cobrar Goiás, aqui. daqui a pouco, ou o Goiás, o Vila Nova terceiriza o Serra Dourada e cuida do Serra Dourada, Ou então ou paga constrói um taxa. estádio, ou faz uma locação profissional. Isso, também acho. Estado, o município vai cuidar de esporte Também acho. amador. Mas, é assim no mundo mas inteiro. para que isso aconteça, acho que fundamentalmente o governo do estado tem que revitalizar o que é dele, para poder cobrar. Por exemplo, hoje... Para oferecer uma boa condição para o torcedor e para poder cobrar uma locação digna e correta dos clubes. E que os clubes se virem construindo seus estádios. Também acho isso. Agora, se você vai utilizar o Serra Dourada para qualquer outra finalidade que não seja o futebol, você vai inviabilizar isso tudo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Maracanã e Engenhão são terceirizados. Em São Paulo, estão loucos para terceirizar o Pacaembu. O Pacaembu é um elefante branco que dá prejuízo para todo mundo agora. Essa é uma tendência dos estádios estaduais e municipais. Que se faça isso, mas que se utilize o estádio Serra Dourada. Por exemplo, hoje, lá em Aracaju, lá em Sergipe, neste momento, está sendo inaugurado
reinaugurado o estádio Batistão. O estádio foi revitalizado, se transformou em arena, trocaram cabine, vestiário, gastaram 25 milhões. Se você for olhar as reformas que tiveram no estádio Serra Dourada nos últimos tempos, dá mais ou menos uns 25, mas deixaram o estádio de primeiro mundo lá, capacidade para a Série A de Campeonato Brasileiro. E o time que está na divisão melhor lá de... Confiança. É o Confiança que está na Série C. Bom, a gente ainda chega lá. Agora, mudando de assunto, vamos de Vila Nova. Tigrão faz amistoso às 4 da tarde, sábado contra o Santa Helena. Voltou para as 4 da tarde. E a briga está acirrada pela titularidade, principalmente na lateral esquerda. A reportagem é da Luciana Vitorino. Quanto o volante Robson vai continuar assim, só treinando? A expectativa era de ver o volante no amistoso contra o Santa Helena, mas como sua punição encerra na sexta, dia 6, o tempo para regularizar os documentos ficou muito curto. E há pouco mais de 2 semanas para a estreia na divisão de acesso, o lateral esquerdo Badé disse se deixou uma boa impressão nos 45 minutos em que jogou diante dos Alguires. O fato deles não me conhecer aqui no futebol goiano, né, eles ficam com o pé atrás, mas eu acho que todos os clubes que você vai, tipo, acho que ninguém te conhece, só conhece tipo, pelo nome, né, tipo de ver pela internet esse negócio, né, mas eu acho que aos poucos, nos treinamentos, jogos que a gente, quando estiver bem fisicamente, a gente vai demonstrar e ele vai conhecer o Badé, né. O Vila vai realizar o seu segundo amistoso sábado contra o Santa Helena aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. Ainda é cedo, mas a disputa por uma vaga no time já começou. Na lateral esquerda, Badé foi titular no jogo contra os Alguires. Patrick entrou no segundo tempo e fez gol. Um com 33, outro com 17. Badé disse se realmente essa disputa já começou no time colorado. Isso todo mundo sabe. O Patrick é um grande jogador. O fato de ser um menino, isso não quer dizer nada. Tem qualidade também. Eu acho que, como o professor frisou, eu acho que quem estiver bem, eu acho que vai assumir a camisa titular ali e vai dar o máximo de si para que o Vila Nova possa sair ganhando com isso. Badé chegou no último dia 19 de janeiro, mas ainda não encontrou sua forma física ideal. Questionado sobre isto, admitiu que ainda sobra tempo para entrar em forma. Fora do peso não tô, né? Eu acho que é mais fora de forma mesmo, tipo de... Né, fora ritmo de jogo, né? De trabalho mesmo, mas fora do peso não. Eu acho que trabalhando aí dia a dia aí, pouco tempo que eu tive, né? Mas eu acho que mesmo o meu objetivo, como o objetivo de todos os jogadores, é o dia 21, né? Eu acho que até o dia 21 nós vamos ter bastante tempo para trabalhar, para que a gente possa entrar em forma rápida possível aí, tá à disposição do professor Vladimir. Aí o Badé, que vai disputar a posição com o Patrick. Menininho que entrou no jogo contra os Alguires e fez um gol. Quem tá na frente, André? Patrick tá bem à frente dele. Será que o Vladimir entende assim? Eu acredito que sim. Acho que não, hein? Nós assistimos o mesmo jogo. O Vladimir assistiu e o Vladimir, ele é pago para ter resultados. Então ele vai querer escalar o que tem de melhor. E hoje, fisicamente falando, o Badé está muito atrás. Não é bobo, não. Ele sabe bater na bola, fez uns cruzamentos lá direitinho, mas não passou do meio campo, porque o abacaxi não deixou. Então o Patrick já foi diferente. O Patrick colocou fogo no jogo. Então ele merece ser titular, sem dúvida. Ele fez igual o Edson Cury, ele colocou fogo no seu rádio. Ô Jean, quem tá na frente aí nessa briga? Pela experiência, o Badé. Infelizmente, no futebol ainda tem isso, né? O cara vem contratado, vem com experiência, vem com indicação, vem com know-how. E isso tudo leva o treinador a, geralmente, investir nesse tipo de atleta primeiramente. Então, eu acho que para início do Campeonato Goiano, o Badé vai começar como titular. Bom, o amistoso contra o Santa Helena... Pro início do Campeonato Goiano ele já pode estar mais em forma. Sim. Mas agora, por exemplo, eu acho que sábado, coerente pro Vladimir colocar o Patrick. Sábado contra o Santa Helena, R$40 o ingresso, assim como foi contra os Alguires. Fizer 2 time mania, ganha metade paga 20. 50% de desconto. Era às 4, foi para 5, voltou para as 4 da tarde. Então é sábado às 4 da tarde. Problema de iluminação, estão com medo. Isso. Não, o Vila já mudou, a federação já mudou. O primeiro jogo do Vila Nova em casa. Dia 24, uma terça-feira,
seria às 8h30 da noite contra o Itaberaí, na divisão de acesso. Foi alterado para as 4 horas da tarde, porque o Vila Nova vai trocar toda a fiação dos refletores do Onésio Brasileiro Alvarenga. Então, às 4 horas, sábado, amistoso contra o Santa Helena. André, o Goiás vai poder mandar jogos no Olímpico quando ficar pronto? Quem pergunta é o Fábio, André. O estádio eles estão fazendo com capacidade para 12 mil pessoas. O mínimo na Série A é 15. Esse estádio lá que estão inaugurando hoje lá em Sergipe, o projeto inicial dele era para 14 mil. Aí alguém foi e falou assim, por que vocês não aumentam para ter condições de ter jogo da Série A aqui em Aracaju? Aí eles aumentaram, eles colocaram só 2 degraus a mais. O pessoal lá foi mais estratégico. O daqui é só 12 mil. Mas eu fiquei sabendo que se o Serra Dourada tiver fechado, a CBF libera. Boa noite, graça e paz. Esses jogadores que estão sem clube, como o goleiro Felipe, o Kleber Gladiador, o Jô e o Jorge Henrique, quais desses seriam uma boa para o Goiás ou para o Atlético? Um abraço, Roger. Já comentamos aqui o Jorge Henrique, o Borges, né, no entendimento do Jean. Boa noite, o programa está muito bom. Boa noite, o programa está muito bom. Só falta o Luiz Gama aí com vocês. Não, o Gama já tá lá no Mané, deixa ele empregado lá com o Mané. Deixa o Tocha lá. Esses dias o Mané teve aqui, mas o Mané é companheiro nosso, mas deixa o Tocha lá, eles estão bem lá. E nós bem aqui. Boa noite, amigos da bola, Gama parabéns. Demais da conta, aí. É ouvinte lá da Bandeirantes. Não, mas eu falo pelo Mané, não vamos desfalcar o Mané, não. Nós estamos com bala na agulha, a janela tá aberta, mas sem previsão de contratações nesse momento. Tem bola nas costas de ninguém. Boa noite, amigos da bola. Parabéns ao André Isaac, esse baita comentarista. Já ganhei muitos salgadinhos e bolas das mãos dele em outras épocas. Que isso, André? Torço para o Tigrão e não vejo a hora da estreia. João José Carlos, condomínio Anhanguera. É porque na época na TV Goiânia, no Esporte Total lá, na época com o Washington Luiz, tinha um patrocínio lá de uma empresa de salgados, de bolas, então já ganhou muitos prêmios. Que legal. Vamos para o último intervalo. Na volta tem a apresentação, a chegada do Júnior Viçosa lá no futebol suíço. Quanto é que tá o Atlético aí? 0-0. 0-0? 0-0. Primeiro tempo contra a Aparecidense. E mais mensagens na reta final do programa. De volta aqui com o último bloco do PUC TV Esportes. Tempo e placar, Atlético e Aparecidense. Qual dos dois aí? Manda aí, André. Estamos com 38 minutos do primeiro tempo, 0-0 Atlético e Aparecidense. Beleza. O Atlético joga melhor. Então tá bom. Olha só, o Júnior Viçosa foi para um time suíço. Tentei gravar o nome desse time aqui, até agora Chiasso. Não consegui. Chiasso? Chiasso. Que é da cidade de Lugano. Isso. Né? Segunda divisão do futebol suíço. Vamos acompanhar a sonora, a entrevista, a primeira entrevista do Viçosa lá na Suíça. Ele arranha um portunhol, amigão, dá uma olhada. Por uma experiência nova em minha carreira, jogar em um clube da Europa. E fiquei muito feliz quando recebi proposta de Chiasso. Bem, tô bem. Tô me adaptando bem. Pouco tempo que estou aqui, mas estou bem até agora. Muito frio. Em Brasil não fazer tanto frio assim, muito calor. Mas tem que adaptar com o clima. Conheço pouco, por pouco tempo cá. Mas tô gostando, cidade boa. Fui bem recebido cá e estou muito feliz. Por que você não falou em português, filho? É igual o Luxemburgo lá no Real Madrid. Português ou espanhol lá é a mesma coisa. É a mesma coisa. Malemar o português. Temos imagens lá dele treinando, ele já jogou camisa 18 ou 28, sei lá. E o Viçosa é o seguinte, ele tem contrato até junho, mas parece que esse Chiasso é tipo um clube gerido pelo Lugano. Ah, sim. Ele é um time B do Lugano. O Lugano é primeira divisão? O Lugano eu acho que está na segunda também. Só que é um time que tem mais recursos. Ali pro Viçosa só vale pelo dinheiro mesmo, são duas diretorias independentes. São duas diretorias. Teve um negócio, foi o seguinte, o Lugano queria puxar um meia desse time. Aí esse time falou, não, vai o meia, mas você tem que repor aqui. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um negócio, que na verdade foi o Lugano que contratou
o Viçosa para esse time aí, para puxar o meia. E aí até junho ele vai ser observado. Se ele agradar, o Lugano contrata ele. Pasqueto, sou fã do André Isaac. O que foi feito do grafite não era uma boa para o Goiás? Lucas, torcedor do Verdão. Cadê esse grafite, André? Obrigado, Lucas, pela sua participação. Vou verificar aqui onde está o grafite. Pasqueto, o que é ideal para o Vila alemão, Nova? né? O que é ideal para o Vila Nova fazer para montar um bom time? Barato e bom. Luiz Marques, de Campinas. E aí, Jean? Barato e bom? É. Rapaz, difícil, hein? De bate-pronto. É. Boa noite, amigos. Queria saber se o Goiás vai fazer contratação para o Goianão ou não, porque esse time é fraco demais. Roberto Rodrigues, de Senador Canedo. Dizem que tá chegando mais gente aí, Roberto. Pasqueto, domingo nosso Verdão, o Palmeiras vai bater bonito no Corinthians. KKK, Luiz Fernando. Eu tenho um medo, Luiz, que eu vou te contar. O grafite tá lá no Al-Sadd, da Arábia Saudita. Boa noite. Esse ano o Goianão não vai ser engraçado e divertido, afinal o Vila não estará jogando. A única falta que ele fará. Meu nome é Iago Barbosa. Valeu, Iago. Um abraço. Sou o Thiago de Goianira e queria saber se o Vila tem time para subir para a Série B. Ele está falando do Campeonato Brasileiro. Para mim ainda não. Ainda não, para mim ainda também. Ainda não, está muito distante ainda. Concordo com o Jean Damas. A Globo vai perder para a Band. Mas assistir Craque Goiás é de doer. O nível técnico é muito baixo. TV fechada, solução. Coitado de nós, os pobres. Juliano, Centerville, abraço a todos. Não vai fazer gato, hein, Juliano? Eu já vejo pelo lado da valorização do futebol goiano. Claro. A valorização, a divulgação do futebol goiano. E a Anhanguera faz um bom trabalho nesse sentido. Acho também. Faz um bom trabalho nesse sentido. Vocês acham que o Corinthians vai passar do Once Caldas e entrar na fase de grupo da Libertadores? Célio Andrade. Espero que vocês leiam minha mensagem hoje. Tá lida, Célio? Corinthians passa? Eu acredito que passa. Porque quando desclassificou para o Tolima, tinha 10 dias que estava treinando. O Ronaldo estava com mais de 100 quilos. Hoje foram 27 dias de preparação. Mas o Once Caldas é muito mais time do que o Tolima. Amistosos. Não, mas está muito mais concentrado. Ô, Jean. O Corinthians empatou em 0-0 com o Tolima e achou que estava tudo perfeito, tudo maravilhoso. Não, chega lá, não vamos classificar. Dessa vez, o efeito Tolima vai fazer eles respeitarem um pouco mais. Olha aqui o Gustavo, para a gente terminar. Funcionário público rala mesmo é só de manhã, Pasqueto. Liberar 2 horas mais cedo os funcionários é o de menos. Gente, tem mensagem aqui pra caramba. Pra assistir o Flamengo é que eles vão querer ficar lá, né? Trabalhar até mais tarde. Ademir Borges, Pasqueto, na reforma do Serra deveriam era tirar tudo, inclusive a federação, e fazer camarotes, para quem quiser pagar um pouco mais e assistir aos jogos com mais conforto. Ademir Borges. A ideia do camarotes é boa, hein? É boa. É boa mesmo. Vamos embora? Vamos. Falou, moçada. Um abraço. Até amanhã.